Assim é o método de Deus. Deus envia profecias de acontecimentos futuros. Deus nos adverte do perigo. Você pode crer ou duvidar da profecia. Deus dá um tempo para nos arrependermos. Ele nos dá um tempo de preparação para nos colocar em segurança. A profecia então se cumpre exatamente como foi anunciada. Aqueles que creram foram colocados em segurança. Aqueles que duvidaram são castigados com a morte. Pois a pena para o pecado é a morte. O método de Deus para colocar a igreja em segurança. Oh, vale a pena aceitar a advertência. A primeira coisa a fazer, antes que possa haver uma advertência, é que haja uma preparação para estar em segurança. Ou não haveria necessidade de enviar uma advertência. E a advertência é apenas a voz de alguém que faz você se preparar para o perigo. É necessário que primeiro haja uma preparação. E então, se a preparação for feita, então a advertência pode prosseguir para fazer com que você tome sua decisão, quer queira ouvir aquilo ou não. Se não quiser ouvi-lo, bem, isso é com você. Se você ouvir o alerta, estará em segurança. Deus tem o mesmo método. Nós trabalhamos com o método de Deus. Desta maneira, Deus, nos dias primitivos, na época do mundo, antes do dilúvio, quando as pessoas se tornaram tão perversas e pecadoras que Deus não poderia apenas olhar isto e ser justo. Deus é justo e Ele tem leis. Quando essas leis são quebradas, qualquer lei que foi quebrada e não teve penalidade para isto, não é lei. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar por isso em algum lugar. Você tem que pagar por isto. A Bíblia disse: tenha certeza de que teus pecados te encontrarão. E o que é pecado? Eu gostaria de parar aqui por um instante. Muitas pessoas acham que fumar cigarros é pecado. Isto não é. Muitas pessoas acham que mentir é pecado. Isto não é. Cometer adultério não é pecado. Estes são os atributos da incredulidade. A razão pela qual você faz essas coisas é porque você é um incrédulo. Existem apenas duas coisas. Ou você é um crente ou um incrédulo. Se você for um crente, você não faz essas coisas. Se você faz isto, eu não sei que tipo de confissão você faz, mas se você faz isso, o amor de Deus não está em você. A Bíblia disse isto. Temos muitos que professam sem possuir este amor. Muito é falado, e não vivemos aquilo.
I think even we have too much practice on sermons Acho que até mesmo nós temos muita prática em fazer sermões and not living enough sermons. e não vivemos o suficiente destes sermões. It'd be a lot better if we lived our sermon. Seria muito melhor se vivêssemos o nosso sermão. Each one of us would be a minister. Cada um de nós seria um ministro. It's better to live me a sermon É melhor viver um sermão para mim than preach me one. do que me pregar um. The Bible said that A Bíblia disse que you're written epistles of God, vós sois epístolas escritas por Deus, read of all man. lidas por todos os homens. So it's best to live the sermon. Portanto, é melhor viver o sermão. Sin is because you believe not. O pecado é porque você não crê. Did not Jesus say in the days of his flesh on earth? Não disse Jesus? Nos dias de sua carne sobre a terra, Did he not call que ele não chamaria the people that would not lie, as pessoas porque elas não mentiriam, that would not steal, que não roubariam, that would not commit adultery? que não cometeriam adultério, Righteous men, homens justos, preachers, priests. pregadores, sacerdotes. He said, you are of your father the devil, Ele disse: vocês são do seu pai, o diabo, because they believe not on the Son of God. porque eles não creram no Filho de Deus. He that believeth not is condemned already. Aquele que não crer já está condenado. Some time ago I made an Há algum tempo atrás eu fiz isso, making altar calls. I love John 5:24. fazendo chamadas de altar, porque eu amo João 5:24. He that heareth my word Quem ouve as minhas palavras and believeth on him that sent e crê naquele que me enviou, me has eternal life, tem a vida eterna, and shall not come into judgment, e não entrará em julgamento, but is passed from death unto life. mas passou da morte para a vida. He that believeth. Aquele que crê. Said that's pretty light. Dizes: isso é muito vago. No, that's pretty deep. Não, isso é bem profundo. For when you believe, Pois diz: quando você crer, no man can call Jesus the Christ ninguém pode chamar Jesus de o Cristo, only by the Holy Spirit. a não ser pelo Espírito Santo. When you have the Holy Spirit, Quando você tem o Espírito Santo, then you have believed unto eternal life então você crê até obter a vida eterna. and have eternal life. E tem a vida eterna. He that heareth my word Quem ouve as minhas palavras and believeth on him that sent me e crê naquele que me enviou, has eternal life, tem a vida eterna. and shall not come into the judgment, E não entrará em julgamento, but is passed from death unto life. mas passou da morte para a vida. Preparation, Preparação, making ready. aprontando-se. Mensagem: A tempestade que se aproxima. 29 de fevereiro de 1960.